É justo, é correto que durante a prática forense, nos atos judiciais, se tem uma pressa exagerada apenas para não prejudicar a pauta dos magistrados? Esse tema é extremamente importante para a prática forense. Você já deve ter visto alguma audiência ou já deve ter participado de alguma audiência em que foram ditas frases ou perguntas como: mais alguma pergunta, doutor? Ou já terminou, doutor? Tem mais alguma pergunta para formular para a testemunha, doutor? Isso é extremamente comum. Isso acontece diariamente porque há uma necessidade ou uma aparente necessidade de ditar um ritmo acelerado às audiências para que a pauta não se atrase. São interrogados réus, são ouvidas testemunhas em prazos curtos, não podendo falar nada além daquelas respostas de sim ou não, tal dia, tenho certeza, não tenho certeza, ou coisas parecidas, porque qualquer acréscimo, qualquer frase dita além disso, pode ser rapidamente repelida pelo magistrado, dizendo que isso não é relevante, isso não tem relevância para o caso, somente responda o que foi perguntado e coisas parecidas. Até achamos estranho quando estamos em uma audiência e o juiz tem paciência para ouvir a defesa, não apressa as perguntas, ouve o réu com paciência. Teve até um caso de um réu muito famoso em que foi disponibilizada a audiência nos sites de notícias, Globo e outros sites, e vendo aquela audiência em que o interrogatório foi levado durante vários minutos, praticamente uma hora, chego a questionar por que isso não é o comum? Porque em cada depoimento, em cada audiência, em cada interrogatório, não se pergunta tudo, ou o réu não tem a oportunidade de falar tudo que ele acha relevante. Normalmente, no final dos interrogatórios, os juízes perguntam para o réu: você tem mais alguma coisa a dizer em sua defesa? Você gostaria de falar mais alguma coisa em sua defesa? E se o réu começa a falar alguma coisa dizendo sobre a vida dele, sobre as condições pessoais, sobre a família, sobre o que levou ou não a praticar esse crime, ele é rapidamente cortado. Isso daí não tem relevância para decidir esse caso, isso não tem nada a ver, isso daí será apurado em outro processo, isso daí não tem relação com isso que estamos conversando aqui hoje. E isso é um grave problema, porque a gente vai se acostumando com esse ritmo acelerado, achando que isso é o correto, ou que pelo menos deve ser assim, ou pode ser assim. E esse é um grande equívoco. Não podemos continuar achando normal esse tipo de coisa. Não podemos nos assustar quando um juiz tem paciência para ouvir o réu, quando o juiz tem paciência para esperar a defesa formular as suas perguntas. É estranho que quando o Ministério Público está perguntando, às vezes demora um pouco, começa a folhear o processo, começa a olhar as suas anotações e ninguém tenta apressar o Ministério Público. Mas quando a defesa fica 2, 3 segundos olhando para o processo, vendo algum detalhe para a próxima pergunta, rapidamente alguém pergunta: já acabou? Tem mais alguma pergunta? Podemos encerrar então, doutor? E esse é um grave problema. Causa espanto quando acontece algo que é diferente desse ritmo. E isso é algo com o que não podemos nos acostumar.